Diz aqui, ó. Sonhei que estava na praia com meus filhos e passava um homem que era gêmeo avisando que a maré está enchendo do lado esquerdo da praia. E quando olhei, a maré já estava vindo do meu lado também. Tem mais? Tem? Ah. Cadê o restante? Hã? Cadê o restante? A maré pegou você? O cara era gêmeo, era? Eu tô esperando ela dizer o restante. Pra gente concluir esse sonho, tá? A gente tá tomando café aqui, eu tô tomando um caldo de feijão. Olha, caldo de feijão preto. Ah, hoje é seu aniversário, vou cantar parabéns pra você. Que maravilha! Eu vi agora. Eu tô querendo esperar o sonho dela, mas ela disse que tem mais, mas não apareceu mais. Ela sonhou com um cara gêmeo, avisando que a maré estava crescendo. E quando ela olhou do lado, a maré vinha, aí parou. Mas tem um restante do sonho, né? Peraí que eu vou cantar aniversário pra você, tá? Você é muito querido no meu coração. Você, sua esposa e Valentina. E o Luiz também. Minha filha estava saindo do mar. Eu chamava ela, mas a minha voz não saía. E conseguimos correr. Minha filha estava saindo do mar, mas a minha voz não saía, mas conseguimos correr. Minha filha, pronto. A pessoa sonhar sem voz ou voz fraca é falta de poder, de capacidade. Mas a sua filha ouvia, né? Aí saíam fugindo, a maré não pegava não, né? A maré é tribulação. Nesse sentido aí. A maré só não é tribulação quando você está aproveitando a maré. Você está esquiando, está numa plancha, aí não é tribulação, é aventura. Mas se a maré vem para cima de você e tem medo, e tem aquele pavor, então mostra tribulação. Tribulação na família. Repreenda o sonho. Não espere que o sonho aconteça. Porque se o sonho acontecer, então para que serve o aviso? Cuidado, tá? Então evite, faça aí, veja aí no nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça. Minha filha estava saindo do mar, eu chamava ela, mas a minha voz não saía, mas conseguimos, glória a Deus. Então é bom você vai orar 7 Pai Nosso, vai procurar um lugar onde você possa gritar, e você vai dizer, eu tenho voz de anjo, e aí você grita 7 vezes. Agora tenha cuidado para ninguém pensar que alguém está te matando. Você também não pode gritar baixo assim, eu não estou gritando? Tá entendendo? Não precisa para todo mundo ouvir, não. Você pode ir para um lugar onde ninguém... E você diz, não, minha voz tem poder. Minha voz tem poder. Tá? É uma tribulação familiar. Como se fosse uma luta na família. Porque tá você e sua filha, né? Aí esse astral dos sonhos vai ajudar. E você vai bater o pé no chão e vai dizer, não vai acontecer esse sonho. Agora o detalhe aí do homem gêmeo, né? O homem gêmeo avisando, né? O homem gêmeo avisando. Esse homem gêmeo pode ser um anjo seu e também da sua filha. O mar não pegava nós. Corremos pro calçadão, mas ainda tinha medo. Mas ela estava na água. Ela ainda ficou na água, foi? Então é bom você benzer sua filha, orar um Pai Nosso nela. Não tenha vergonha não. Chegue para sua filha e diga, eu vou orar um Pai Nosso, né? Não era o cara que avisou, não era gêmeo, né? Você falou? O cara que avisou, a maré está subindo, a maré está alta. Você não falou que era gêmeos? Né? Pode ser o anjo da guarda seu e da sua filha, avisando alguma tribulação. Ele avisava o irmão na frente e era gêmeo dele. O anjo da guarda seu e da sua filha. São gêmeos, né? Ele avisava o rapaz da frente. Aí vinha,
esse sonho podia ser para o país, né? Podia ser um sonho para o país, mas como vocês estão envolvida, veja aí, sonhos internacionais e sonhos nacionais. Como você está envolvida, então não é para o país, é para a família. E a sua filha está envolvida, então você tem que evitar que esse sonho aconteça. Porque se esse sonho acontecer, então vocês vão sofrer, né? Então, mar invadindo, a maré subindo rápido, está ligado à tribulação, à luta, porque o mar, o lago e o rio estão ligados à sua alma. O estado da água está ligado ao estado da alma, da sua alma. Tá bem explicado? Tem mais alguma dúvida? Ele estava avisando um irmão dele que era gêmeo, e eu ouvia, certo? Esses dois personagens é o anjo. É porque o anjo tem que codificar, é a lei. Ele estava avisando um amigo e você ouviu, você chamou sua filha, mas a voz não saía. Falta de voz nos sonhos, sem voz nos sonhos, significa despoder. Não existe essa palavra, mas eu estou inventando. É falta de poder, falta de capacidade, incapacitação. Então, não espere que esse sonho aconteça. Eu não quero que esse sonho aconteça. Para dizer, não, o pastor Joilson tem razão, não. Mas é um aviso de tribulação. É como se fosse coisas sociais, briga, fuxico, fofoca, tribulação. Então repreenda e ele não vai acontecer. Mande passar longe de você. Mande passar longe de você e o sonho vai passar longe de você. Tá? É só um aviso. E os avisos servem para aviso. Você vê uma placa lá, a placa está avisando, estrada escorregadia, para você andar com mais cuidado. Mesmo assim, são os sonhos, eles avisam para que você tenha cuidado. Muita gente, muito bafafá, muito molejo, muita amizade demais. O mar está ligado à vida. Entendi, pastor. Tenho que ter um pouco de sabedoria com minha filha. Exato, porque o alvo desse mar é sua filha está no mar. Mas é porque é jovem é assim mesmo, né? Talvez ela não esteja ali ouvindo, nem você está falando o suficiente. Por isso que tem esse ritual aí da voz. O ritual da voz, você pega, pode fazer com água, pode fazer com voz. Água e voz. Como? Você pode pegar a água e você fala alguma coisa de poder. Sabedoria, eu tenho voz, poder, capacidade, grito do leão, voz dos antepassados na minha goela. Eu tenho autoridade na minha voz, minhas palavras têm poder. 7 vezes. Bate o pé no chão direito. E aí você está fazendo um astral dos sonhos. Está trazendo a realidade dos sonhos. Minha filha vai ouvir a minha voz. O meu filho também. Parece coisa de doido, né? Mas não é. Depois você bebe a água. Você faz no cômodo da casa que não dê muita atenção, que não pareça loucura, entendeu? Mas pode fazer num bosque, não precisa ser um grito estridente, é só você fortalecer sua voz. Tem também a água que você vai falar 7 palavras com ela com a água na boca e depois engolir. Quando se sonha sem voz, quando a pessoa sonha sem voz, tem esse ritual aí, que muita gente já fez. Aí você passa a ter autoridade na voz. Aí você, se engasgar, volta tudo de novo. Tá? Vamos lá, bora. Saúde. Pode cuspir, não tem problema. Depois você bebe. Mas você também pode fazer isso olhando para o copo. Não pode ser copo de plástico. E pode ser qualquer hora do dia. E não pode fazer menstruada. Tá? São rituais para fortalecer a voz. Isso faz parte da oratória sagrada. A oratória sagrada, a oratória proibida. Tá? Isso chama-se limpar o poder da voz. A sua voz é uma televisão. Se sua voz for gostosa, as pessoas vão querer dormir ouvindo sua voz. Não é voz assim bonito, tipo aquele cara da televisão, mas a voz ela tem uma vibração.
E você pode consagrar sua voz a Deus nesse tipo. E quando sua filha ouvir você, ela vai lembrar de você sempre. Seu marido, a sua voz, ela pode ser limpa. A vibração da voz. Voz ruim. Ó céu. Não sei não. Ó céu. Ave Maria. Será que vai dar certo? Aí a voz tá... Aí a voz não precisa ser bonita. Ela tem que ter autoridade. Não pode fazer menstruada porque está num período especial da mulher. Aí depois que a menstruação passar, você pode fazer isso. E sempre envolve água, tá? É como se você limpasse as energias da sua voz. A sua voz é como se fosse uma tela de computador. Você pode ter uma imagem embaçada e pode ter uma imagem... O domínio está na voz. O domínio. Por isso evite ouvir vozes de gente safada. Não, eles vão encantar você. Onde é que está na Bíblia isso, pastor? Que a voz faz parte do domínio. A voz faz parte do domínio. Onde é que está escrito? Vamos ver, para eu tirar meu chapéu de judeu, para quem acertar. E quem falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo falou: a minha voz será ouvida pelas minhas ovelhas. Se você não ouve a minha voz, você não é minha ovelha. Os grupos quânticos, eles escutam a voz da pessoa. Não é nem tanto a imagem, mas é a voz, porque a voz é o seu badalo, é o seu sino pessoal. O nome disso é chamado oratória mística, ou oratória quântica, oratória mística ou oratória sagrada. Ela era praticada por aqueles caras que cantavam cântico gregoriano. Tanto na Grécia, nos montes dos Tibete, como na igreja. A igreja católica, ela tinha vários especialistas em voz. Porque a voz, ela encanta as multidões. A voz. A voz libera espíritos. Espíritos bons e maus. A besta do Apocalipse saía rã da boca dela. Espíritos. A prostituta que estava sentada em cima do chifre da besta, ela abria a boca e saía rãs da boca dela. A voz está ligada à espiritualidade. E a pessoa pode amar outra pessoa só por causa da voz. Ela é uma chave. Alguns portais são abertos através de voz. Abra-te, Sésamo! Avrá, cadavrá. Quando você gosta da voz, você gosta de tudo. Outra coisa, a voz, ela desperta em você, seu avô, bisavô, tataravô, biravô, barabô, berebô. Então vamos dizer que você tem um parente quântico, taravô. Esse tataravô era amigo do meu taravô. Então seu tara era amigo do meu tara. Aí existe uma vibração quântica na voz. As minhas ovelhas ouvirão minha voz. Se vocês não escutam minha voz, porque vocês não são minhas ovelhas, vocês não são do meu grupo. Alguém podia dizer, não, as minhas ovelhas verão a minha cara, as minhas ovelhas verão minha silhueta. Não, as minhas ovelhas ouvirão minha voz. A voz é quem comanda o grupo quântico. É a chamada homilética sagrada ou homilia mística. Os cantores da igreja, eles cantavam e encantavam as pessoas. O cronovisor é feito à base de som, de voz. E quem inventou o cronovisor, que a igreja católica guarda, e proibiu de usar, e proibiu viagem quântica, viagem no tempo, ela proibiu. Como é que a pessoa proíbe uma coisa que não existe? Foi inventado por Van Braun, que eu falei hoje em Van Braun, e um monge sacerdotal católico. Esse monge sacerdotal católico, ele é especialista em som. Som de sino, som de badalo. Você tem um sino dentro de você. Você tem vários sinos. Na verdade, são dois grandes sinos. É o badalozinho para baixo, na goela, e o badalo lá embaixo. São dois sinos. E esses sinos, eles emitem ondas magnéticas. Cristo centraliza o poder às palavras. As minhas palavras são vivas e são espíritos, e não voltarão para mim sem antes fazer
o que eu ordeno. É como se fosse um Pokémon espiritual. Então, a pessoa sonhar sem voz, a parte mais perigosa daí é a voz que sua filha não escuta. Então, há uma divergência entre você e sua filha, mas isso é resolvível. O Espírito Santo resolve e resolve rápido. Ela vai ouvir sua voz, tá? Pastor, eu uso as palavras comando, aftar, avá, cadravá. Você usa? Avrá, cadavrá. Eu crio enquanto ando, enquanto falo. Aftar, avrá, cadavrá. Isso é judeu. Você é judia, é? Assim que, com bastante autoridade, quando preciso pedir algo. O avrá, cadavrá é para você abrir os caminhos. É o abra-te sésamo. O Alibabá abria a caverna. Aquilo é uma historinha para mostrar que a palavra abre as coisas. Eu estava com saudade do senhor e de Alcione, eu também. Estava com saudade de você. Seja bendita em tudo, tá? Diga assim, a minha voz é bendita. Olha o sino, o badalinho. A minha voz é bendita. Em quantos hertz eu estou transmitindo isso? Ó mistério, os hertz é quem comanda a voz. Eles proibiram alguns hertz porque cura. Geralmente, às vezes, a voz do cara que ora para curar é quem cura a voz. As minhas ovelhas ouvirão minha voz. Vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são minhas ovelhas. Os tibetanos treinavam a voz para encantar as pessoas para o bem, para curar. Por isso que tem o quando faz aí tem o martelo dos dentes. É o mistério do martelo dos dentes. Dá uma cosquinha, uma cosquinha no âmago. Então, aí o dente dá uma cosquinha em dois cantos, nos dentes e nos beiços. Você pode melhorar. O nome disso é oratória sagrada ou oratória mística. Muita gente não sabe o que é isso. Muita mesmo. É pouca gente que sabe o que é oratória sagrada. Era usada para tudo, para casar, para atrair marido, para atrair mulher. Por isso que a pessoa diz, fulano está me cantando. Cantando, ou seja, ele está jogando o vocal, ele está jogando a lábia. Não é somente assim, eu vou falar bem direitinho, não. Quando a voz é gostosa, até se você falar errado, ô menina, ô mulher, vem cá, a voz agrada, E aí tem como você aquecer esse poder imenso. Os tibetanos usam isso, aí você usa o treco-treco para baixo, o pinguelinho para baixo aqui, como é o nome? O goto, né? E usa as pregas vocais. Você tem 3 pregas vocais. Além disso, você usa várias coisas, porque a boca é um portal cruzado. É como o chofar. O chofar, ele emite ondas eletromagnéticas. Grace, Maria das Graças Gugel. Menegilda. Não precisa ter uma voz bonita assim, não. A voz gostosa é aquela voz energética. Eu me sento lá em Menegilda, eu gosto de ouvir a Menegilda. Menegilda, cá, fala aí, Menegilda. Pastor Jailson. A voz de Menegilda está na boca de Tagore, que é o neto dela. Tagore tem a voz de Menegilda. Pastor Jailson. Mas não é jeito, não é chique, é uma vibração. Sim, o Cântico da Sereia. Obrigado, Damares. O Cântico da Sereia é quem canta os homens. O Cântico da Sereia, ele é bem conhecido, tá? E dá medo, por quem canta mesmo. Não é só o Cântico da Sereia.
A comadre Fulozinha também canta. Agora, se você ouvir o canto da véia do mato, aí você tá ferrado. Você não achou o caminho mais nunca. Marlon, lá na Amazônia, ele entrou no mato, alguém cantou, ele perdeu o celular, se perdeu dentro do mato, ficou. Por isso que. E pra evitar isso, aí você bota cuspe. O quê, rapaz? Cuspe? Vou botar, tá? Esse dedo aqui, mulher de cuspe, Onde é que você passou esse dedo? Agora no buraco, Primeiro no esquerdo. Molhou. Agora segundo. E quando você for para mata, sempre leve um presente, tá? No mar também. Se a sereia te atacar, mesma coisa. Isso não é garantido 100% não, tá? O resultado é horrível. Se você não se proteger e a sereia cantar, você fica. Se não morrer afogado, que ela leva lá para baixo. E no mato é do mesmo jeito. No mato não é sereia. É a chamada cabocla do mato ou Maria com comadre Fulozinha. A comadre Fulozinha, ela costuma assoviar também. Não assovia de noite, que de noite não é bom não assoviar não. Mulher não pode assoviar de noite. Então, se cantar no rio, você tá lascada. Então, assim, quando você for pro rio, leva alguma coisa, uma bolacha, aí joga na água. Aí não faz isso não. A comadre Fulozinha, se você for pescar, fazer coisa, o primeiro peixe é dela. Pronto, ela não mexe com você. É como se fosse uma territorial, entendeu? Agora bota saliva. O canto do boto aqui em Manaus tem isso, né? O canto do boto, ele canta, encanta as mulheres, transa com as mulheres. Tem mulher que é acostumada a transar com boto, é um homem todinho, né? Mas ele encanta a mulher. Agora, se ele gostar da mulher, ele não encanta não, porque quando ele encanta, meu amigo, o perigo de morrer afogado é grande. E no mato, foi onde eu encontrei a cabocla do mato, e onde eu me caguei de medo foi isso. Quando alguém disse, você está no território, que eu vi uma cabocla entrando dentro do mato, eu fiquei tão curioso. Mas se ela cantar, se ela der um assovio tridimensional, isso acontece com aqueles caras que vai para vulcão, que vai para mata, desaparece, velho. Quando encontra, desaparece. Aí tem que os índios fazer uma invocação. É a mãe de ouro, né? A mãe de ouro. A mãe de ouro é mais perigosa do que a comadre Fulozinha. É o chamado fogo andante ou fogo corredor. Veja aí no nosso canal, Fogo Corredor. Não se meta com ele não, que ele não faz mal nenhum a você. Agora, se você for se meter com ele dá uma chicotada em você. Em Manaus mesmo, aí onde está David, teve um ano aí que esses fogo corredor atacou as pessoas. Era cada chicotada, mas só dura 3 dias a chicotada, tá? É mijar em cima. Se você tomar banho de mijo, não pega não chicotada. E se pegar, dói menos. O mijo tem que ir para a cabeça. Tem que mijar, se não tiver vasilha, mija na mão e bota na cabeça. Cada chicotada, velho. Isso passou o jornal da Globo, foi. Aí disseram que foi os extraterrestres. Mas é o fogo corredor. O fogo corredor não faz mal não a você. Se você vê o fogo corredor, não se assuste não. Não afete ele, nem jogue pedra. Se puder tirar o chapéu e saia de mansinho. Tire o chapéu e saia de mansinho. Aí você está respeitando a entidade. Mas se você afetar o fogo corredor, ele ataca você. Ele ataca. É a chamada mãe d'água e o fogo corredor, são muito perigosos. Aí tem o fogo corredor azul. Sâmia! Ô Sâmia! Em Manaus tem muito mistério. Muito mistério. A gente devia tomar conta, né, da Amazônia. Coisa linda. E tem a água viva. A água viva levanta o barco. É como se fosse uma cobra, mas é invisível. Ninguém consegue ver a cabeça dela, não. Você vai no barco, dá medo, porque se pegar de lado, o barco vira.
Aí o perigo do cara desaparecer no instantezinho. Os caras dizem que é uma cobra, mas não é. É chamada água viva. Na Amazônia tem duas coisas que ninguém fala. Tem 3 coisas que ninguém fala. A água viva, a terra viva e a pedra viva. É claro que os americanos vão, se não chinês, brasileiro, Água viva é porque a água ela se comporta como uma sucuri. Ela cresce, ela entra para dentro. E a terra viva, a terra ela sai se multiplicando. Se você botar ela num balde, ela cresce, parece que isopor. E a pedra viva é uma pedra que esquenta qualquer água. Quando ela bate na água, ela faz a água ferver. Que pedra é essa? Era para o Brasil estar em cima, né? O Brasil só quer cobrar imposto, só quer saber o que você ganha, só quer saber seu pique. A gente devia saber os piques dos políticos, né? Mas uma riqueza dessa, né? Uma riqueza dessa. Pedra viva, porque essa pedra é uma pedra que é revolucionária. Acho que estão carregando demais essas pedras. É uma pedra que se você botar dentro de um balde d'água, ela ferve a água. Sem nada. A água viva, ela é uma pessoa. Ela se comporta como uma pessoa. É um espírito d'água. Ela passa debaixo do barco, o barco faz... Tem na internet muitas imagens. O cara diz, é uma cobra, mas ninguém vê cobra. Não vê cobra, é a água que é viva. E ela entra na terra. A água entra na terra, a terra sai se levantando assim. E tem a terra viva. A terra viva é inédita. O Brasil devia estar em cima. Esses generais, em vez de ficar melancia aí, devia estar tudo lá, né? Terra viva, onde ela está, ela cresce. Ela borbulha como fosse água. Aí se você botar ela num balde, aí ela cresce e vai multiplicando e vai caindo fora do balde e vai multiplicando. Não é à toa que a turma está de oi, já faz tempo. Mas é aquele negócio, se um dia o Brasil não explorar, outro explora. Quem não usa é usado. Se a gente não dá valor ao que a gente tem, a gente perde. O que pode fazer? O que tu e eu pode fazer? E tem pedras minerais, tem tudo. A gente dá tudo para os outros. Para você ter ideia, a maior mineradora do Brasil não é Brasil. A mineradora lá de Manaus, que aquela crente devia estar atrás, fica derrubando a casa dos caras. Aquela crentinha, né? A crentinha. Mas aí, a maior mineradora de Manaus agora é chinesa, velho. E ninguém fala nada da bichinha. É muita hipocrisia, né? Não? Mas a Amazônia é linda. Tem muitos espíritos, muito ET, tem muita coisa. Agora, essa da Terra Viva, Terra Viva, se você vê a Terra Viva borbulhando, não chegue perto não, deixe quieto. Terra Viva, água viva, terra viva, água viva, pedra viva e fogo vivo. Está na Bíblia. Fogo vivo? Sim. A Amazônia é cheia de fogo vivo. Às vezes tem árvore que fica pegando fogo, mas não queima. Aonde é que está na Bíblia fogo vivo? Está tudo na Bíblia. Gente, Deus é maravilhoso. Quem pode dar glória a Deus? Deus é maravilhoso. Tudo está na Bíblia. A água viva está na Bíblia, o tanque de Betesda. O fogo vivo, onde é que está o fogo vivo? Bora! Bora, rapaz! Eita, bora! Vai de autoridade. Onde é que está escrito fogo vivo? Tem 2 partes e 2 fogo vivo. Um do bem e outro do mal. Um do bem e outro do mal. Adriel acertou. O fogo que Moisés viu. Moisés queria saber por que a sarça ardia. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Santo é. Olha! Ei! E qual é o fogo mau? O fogo vivo de Moisés foi bom. Qual é o fogo mau? Existia um fogo estranho que os filhos de fulano levou para a arca da aliança, invocou o fogo estranho. Um fogo estranho apareceu. Era um fogo vivo
Então Deus se irou e matou os profetas. Os profetas invocaram um fogo vivo estranho. O fogo apareceu e era um demônio. E então a arca se irou com os sacerdotes, fulminou eles na hora, viraram pacote queimado. Quem viu essa história na Bíblia? Os caras chegaram perante a Arca da Aliança e invocaram o fogo estranho. Era um fogo vivo. O fogo de Moisés era Deus. Mas a Bíblia diz que Deus faz os anjos ser fogo. Miguel também aparenta como fogo. Onde é que Miguel aparenta como fogo? A coluna de fogo no deserto. A coluna de fogo no deserto. A coluna de fogo no deserto era viva, era viva. A coluna de fogo no deserto. A coluna de fogo no deserto. Também. Ali era Miguel. E o fogo estranho, como era o nome dos caras? Os filhos da Baixa da Égua, deixa eu ver aqui. Filhos da Lutz, né? Invocaram o fogo estranho. Invocaram, como era o nome? Invocaram fogo estranho. Era um fogo vivo, estranho. É um demônio, poderosíssimo. Poderoso é Deus. Poderoso é o nosso Deus. Fogo estranho. Foram fulminados. Ai, Deus é tão mal. Naná. Deus não é mal não, tá? Esses caras eram os Exu Caveira vivo. Olha aqui, ó. Fogo estranho e foram fulminados. Refere-se à história bíblica de Nadab e Abiú. Abiú se lascou e tomou... Epa! Refere-se à história de Nadab. É um nome até bonito, Nadab. E Abiú. Você pode botar até o nome dos seus filhos. Abiú, vai tomar água. Filhos de Arão. Era filhos de Arão, velho. No livro de Levítico. Eles invocaram o fogo estranho e foram consumados na hora pelo fogo de Deus. E eles ofereceram incenso ao fogo estranho. E o fogo estranho aceitou. Mas Deus se irou tremendamente e consumiu Nabu. Nabu? Nabu não, é Abiú. Abiú e Nadab. Eita, se lascaram, velho. Olha, não estou dizendo a você que existe fogo estranho. Na Amazônia tem fogo vivo. Eu tenho muita vontade de conhecer a Amazônia, tá? Eu tenho medo também. Mas tem muito espírito na Amazônia. Inclusive a guerra que houve na Amazônia foi muito grande. Eu já vi os caras da guerra da Amazônia, estão vivos ainda, tá? O fogo, tem fogo na Amazônia que você está andando, aí uma árvore está pegando fogo. Mas não consome a árvore. A árvore está lá. Aí o que é que você faz? Respeita o fogo. Aquilo é um anjo, é uma entidade. A comadre Fulozinha é a mais famosa. Ela é um fogo amarelo. Mas às vezes aparece um fogo azul. Qual a diferença? O fogo azul é amistoso. E geralmente vem de tesouro. Tem de tudo. Aquilo ali tem de tudo. É muito portal. Aí eu falei, ó, fogo vivo. Provei na Bíblia, né? Que tem fogo vivo. Água viva. Água é a fonte da juventude. A fonte da juventude existe. Só que Joilson de Assis foi o primeiro a falar do mistério da fonte da juventude. E qual foi o mistério que Joilson de Assis falou que ninguém nunca falou? Que a fonte da juventude não é toda hora, que os caras que vieram para o Brasil estava atrás da fonte, a fonte da juventude. Passaram dias e noites dentro de água, perderam até as pregas do rosto de tanto frio que passou. Mas as fontes chamadas fontes da vida, eles não é fonte da vida toda hora. Donde não. Primeiro pastor espiritualista a falar no mundo, eles não acharam porque fonte da juventude é de vez em quando. É pela lua e pelo sol, pela lua e pelo sol. Agora me prove na Bíblia, me prove, fala. Quem é que vai dizer me prova na Bíblia? Vá. Quem é que me prova? Quem é que me diz? Ninguém vai dizer, prove na Bíblia, pastor. Vai. Quem é que vai dizer? Ninguém. Tá tristinho, tá? Quem é que vai dizer? Me prove na Bíblia que
a fonte da juventude não é fonte da juventude todas as horas. Eu provo. Diego não falou, não. Diego disse que foi logo dizendo que é igual o tanque de Betesda. Prove na Bíblia, Damares. Prova na Bíblia, Ana Paula Madrado. Sula Ferreira, prove agora na Bíblia, pastor. Olha, Fernandinho do Zaia Verde disse, eu vos ordeno que prove na Bíblia. Olha, então vou provar. A fonte lá de Betesda não era toda hora. É pela lua e pelos astros. Aquilo é uma fonte da juventude, gente. Quem pulasse dentro com chanha, cachumba, hemorroia, qualquer coisa era curado, qualquer coisa. Só que ela descarregava na primeira pessoa que entrava dentro. Está na Bíblia bribado. Jesus Cristo nunca falou nada que era assim. Isso é misticismo, não está na Bíblia. Então, a Amazônia é cheia de fonte da juventude. Cheia! Mas não é toda hora. De repente a água começa a mexer. Eita! Esses caras ficam dizendo que a mãe d'água, que é a água viva que passa debaixo dela, que isso não existe. Tu tá na Bíblia, a água se mexendo sozinha? Era o anjo. Aquilo é um anjo, aquilo é uma entidade que levanta o teu barco, velho. Deixa de ser místico, tá? Eu não sou místico, não. Sou teólogozão, formado em raiva, tá? Epa! Então, água viva. A Amazônia é cheia de água viva. Pesquisa na Amazônia. A Amazônia é um dos lugares que tem mais como é o nome? Androgel, não. Androgel é hormônio. Ficogel, não, como é o nome? É alguma coisa gel. Que são circuitos feitos na terra da Amazônia antes de haver a Amazônia. Olha. Sindrogel, não sei o que lá, gel. É alguma coisa gel. Androgel, não, é sinal gel. A Amazônia é linda, né, David? David, um cheiro na tua testa. Tá fazendo aniversário, né? Vou cantar aniversário para você agora. Então, tem, assim, eu falei sobre água viva. Água viva! Terra viva, a terra que se multiplica, você bota dentro de uma xícara, daqui a pouco tem um caminhão. Virgem Maria, um caminhão. Virgem. E pedra viva. E tem o ouro da vida eterna, que é o ouro branco. A pedra viva, está na Bíblia, pedra viva? Pedra viva, que seguia o povo. Não, não sei o que lá, gel. Sinal gel, não sei o que lá, gel. É um curto-circuito feito no chão da Amazônia. Ele transmite dados extraterrestres. E são grandes. E foram feitos antes da Amazônia. A Amazônia foi plantada. Epa! Mas não, a gente está cagando e andando para a Amazônia, não está? Tu acha que Badila está se preocupando com a Amazônia? Tá nada, está se preocupando em dar para os outros. Olha, vendendo é tuba. Então, como é o nome? Hidrogel, santrogel, não sei o que lá, gel. Sinal gel. Quem é que me ajuda, gente? O não sei o que lá, gel da Amazônia. Deixa eu botar aqui. Os sinais gel da Amazônia. Sinais gel da Amazônia. Mas tá na Bíblia pedra viva, tá? A pedra que os judeus bebiam água. A Amazônia, Renê, não. Sinais geológicos na Amazônia. Tem um nome. Sinais geológicos na Amazônia. Sinais. E daqui a pouco a gente não vai poder nem falar mais da Amazônia, né? Os caras estão regularizando tudo, né? Sinais na terra da Amazônia. A Amazônia é fantástica, gente. É maravilhosa. Lembre-se que a Venezuela é na Amazônia, tá? Geogrifos! Aqui, ó, geogrifo. Redes urbanas antiguíssimas foram encontradas na Amazônia, sinais de civilizações pré-diluvianas, cidades subterradas e geogrifos que parecem até esquema de computadores foram encontrados na Amazônia. Geogrifos.
Pode dar uma olhada, você bota no Google geogrifos. Eles imitam sinal. É. E pedra viva nós encontramos na Bíblia também. Pedra viva seria o que Moisés encontrou no deserto. Uma pedra que seguia Moisés. Era. Aí tem várias pedras, por exemplo, pedras mágicas. No Amazonas tem pedra que ferve 10 mil litros d'água. Tem minerais que a gente não sabe que ele existe ainda na Amazônia. Cristo mandou falar na pedra, a pedra soltava a água. Mas aí Moisés bateu na pedra. Existem plantas que são 1 milhão de vezes mais fortes que o Viagra. Dentro da Amazônia. Cura o câncer, cura tudo. Plantas medicinais incríveis. Gente como a gente é rico e como a gente é pobre ao mesmo tempo. Uma riqueza dessa, se fosse na Rússia, em outros países, eles estavam tudo dentro. Não deixava nem o estrangeiro chegar lá. Nós é tudo ao contrário. Nós expulsa os ribeirinhos, expulsa os caras dizendo que é porque é de índio e bota os estrangeiros dentro. Olha, o filme de Tom Cruise aquele filme tem muitas mensagens subliminares, mas muitas mensagens subliminar, muito mesmo. Você tem razão, viu, Bruna? Você tem razão. Hoje, né? Hoje em dia, né? Mas Deus abençoe a Amazônia e que ela seja bênção para quem merecer, tá? Se a gente não merece, né? Então não adianta, a gente tem o que merece, não é verdade? Água viva. Então eu falei sobre terra viva, pedra viva, fogo vivo, água viva. Você coloca assim, a mãe d'água. Essa água viva, ela não tem fama de matar muita gente, mas se você desrespeitar ela carrega você. Ela carrega você. Então essa água viva, o cara tá no barco lá, aí lá vem ela, fique quieto. Aí o barco faz... Ela passa na paz. Agora não xingue, não bata. Não é cobra gigante, que se fosse a cobra gigante ela levantava a cabeçona e comia o cara. Não tem caso nenhum. Parece uma cobra, porque ela vem subindo o rio. Não é porque é uma onda. Não é uma onda. Olha a onda, olha a onda, olha a onda. É um espírito chamado Mãe d'Água. A Mãe d'Água dá em Barreiro também. Agora a Mãe d'Água é perigosa, tá? Por isso que toda pessoa no antigo, e eu também faço isso, você ao entrar dentro d'água, você bate na água e se benze. A Mãe d'Água é como se fosse uma água viva. Uma água mesmo viva. Ela tem olhos, tem boca. Seria uma entidade, pode ser um anjo, alguma coisa assim, né? Agora, para você não ser atingido por ela, tem que se benzer ao entrar na água. E não entre de cabeça. Não. É desrespeito para ela. Se ela estiver perto, né? Porque às vezes ela não está. Ela aparece no mar também. Ela aparece no mar e engole navios inteiros. É porque você não sabe dessa informação. Às vezes o navio, aquele quase 100 metros de navio, abre um buraco e ele cai dentro. E se ela não gostar da pessoa, ela vira qualquer barco. O caso que me deixou com a orelha, uma pulga atrás da orelha, foi um caso de um empresário. Eu achei ele tão legal, a família dele. Eu acompanhei toda a reportagem. O empresário chamou outros empresários, contratou um mecânico e contratou um marinheiro. Ou seja, o cara sabia. Porque ele comprou um barco poderoso e luxuoso para vir até Rio Grande do Norte. Ele ia sair, se eu não me engano, lá de Itajaí, ou era Rio de Janeiro? Era Rio de Janeiro. E iria vir até o Rio Grande do Norte de barco. Aí para isso o barco dele tem 2 motores enormes. Aí tem comunicação via satélite, todo computadorizado. Aí tem um mecânico responsável pelos motores. E além do mecânico, tinha um
Marinheiro. Eu não sou marinheiro, sou capitão, sou capitão, sou capitão. E aí, ele chamou seus amigos para ir comer um churrasco, pescar, aquele papo de homem no meio do mar, o marinheiro dirigindo, o mecânico olhando. Eles desapareceram. Desapareceram na costa da Bahia. Desapareceram. Alguém ligou pedindo socorro, mas a Marinha não detectou nenhuma ventania, nenhuma anomalia, não estava chovendo, não foi assalto, foi alguma coisa que virou o barco deles. E eles caíram na água e todos eles morreram. Mecânico, empresário, amigo dos empresários, a família toda morreu. Eles encontraram, pela localização do barco, que o barco tinha um localizador. Não tinha bala, não tinha violência, não tinha nada no carro. Não dá para entender que foi alguma coisa espiritual? Porque o marinheiro era preparado. E se houvesse alguma tempestade, ele, Mayday, Mayday, Mayday. Aqui no Nordeste é merdei, tô cagado. Mas eles não deram sinal, eles apenas desapareceram. O submarino estava cheio de gente importante. Acho que eles mesmos quiseram. Não é submarino, não. É um outro caso, né? Aí é outro caso. Aí era um barco, era um iate. Um iate desse de primeiro mundo, né? Mas esse caso aí do submarino, aí tem que ver a história que eu não conheço, né? Mas existe isso também. Mas existe a mãe d'água. A mãe d'água é chamada água viva. Os marinheiros sabem disso. E para ela, tanto faz um barquinho, ou um navio enorme. Se ela não se agradar, ela afunda. Será que foi a mãe d'água que afundou o Titanic? Ou será que foi a múmia, chamada múmia maldita, que o Titanic levava? A múmia tocou fogo no Titanic antes dele sair, né? Aí eles remendaram o buraco. Existe uma múmia chamada múmia maldita, que essa múmia era transportada, não sei para onde, Inglaterra, alguma coisa assim. Era múmia pré-diluviana. E tem a múmia, tem um bocado de teses, né, sobre o Titanic. Eu posso até falar sobre algumas teses e qual é a tese que eu acredito. Tá? Amanhã eu posso falar sobre as teses do Titanic. Teses são teses, né? Aprendeu aí? Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Se você olhar direitinho, a Bíblia é o livro dos livros por isso. Porque tudo que a gente pensar, já tem. Os caras vão atrás da fonte de água viva, vão. Lá em Israel secou, né? O poço de Betesda secou. Mas se o poço de Betesda voltar, aí ele tem novamente água viva. A água viva, ela obedece também a maldições, tá? É como se fosse uma territorial das águas. Esse assunto sobre Titanic, pastor, é muito importante. Então, se você me lembrar amanhã, eu falo sobre as 5 teses mais importantes sobre o Titanic, né? São teses. Uns acham que foi um arrumadinho, outros acham que foi a múmia maldita. E aí, mas teve um navio maior do que o Titanic, com mais gente do que o Titanic, que ninguém fala nele. 1940. Ninguém fala nele. Por que não fala nele? Porque ele foi afundado pela antiga União Soviética. Estava cheio de crianças e mulheres fugindo da guerra. A gente fala do Titanic, né? Que é tão bonito, chica. Os donos da terra estavam ali. Os donos da terra que era contra a ONU. E estava múmia maldita, tudo. Mas teve esse navio aí que foi afundado na época era União Soviética. Eles confundiram o navio e afundaram. E morreu mais gente nesse navio do que no Titanic. E 90% eram mulheres e crianças, fugindo da guerra. Ninguém fala, né? Para você ver como nós é fruto da mídia, né? Depois você pesquisa, ele era maior e tinha mais gente do que o Titanic. Só que não era tão importante, né? Era cheio de barão, né? E não foi para a televisão fazer o filme, né? Ok?
Tá bem explicadinho?